Faustão fora da Band. Seria essa o fim de uma era? É isso que vamos descobrir no episódio de hoje. Se você quer entender tudo sobre o final de Faustão na Band, para onde Fausto Silva vai, fica nesse vídeo até o final, beleza? Roda a vinheta. Luters, hoje vamos falar sobre o fim de Faustão na Band. Será que estrelas com o quilate de Fausto Silva estão com os dias contados na televisão? E se você gosta desse tipo de conteúdo de televisão, reality show, entretenimento, já segue o Eles Que Lutem, curte esse vídeo, comenta, se inscreva no canal e também assista o Eles Que Lutem, indo para academia, indo para faculdade, indo para o trabalho, no Spotify. E o meu convidado de hoje é ele, Guilherme Ravache, jornalista do Valor Econômico. Seja bem-vindo novamente. Tudo bom? Como vai? Prazer estar de volta aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Mais uma vez, e vamos falar hoje de um assunto que é muito interessante, porque além de movimentar a televisão, também é um assunto econômico, né, Guilherme? Então, assim, o Faustão, a Band anunciou a saída do Faustão. E o que você acha que se deu essa saída tão repentina? A gente pensava que ia ser um casamento duradouro e não durou muito tempo. Engraçado, né, Gabs? Porque mais de um ano, quase 2 anos atrás, um ano e meio atrás, quando eu comecei a escrever sobre ele do Faustão da Band, eu sempre pontuei que eu nunca entendi qual era a conta que a Band estava fazendo. Pelo salário do Faustão, pelo investimento que foi feito na estrutura do Faustão, foi uma aposta, né? Eu, inclusive, escrevi um texto dizendo que enquanto a Globo apostava numa TV mais enxuta, com menos estrelas, uma TV menos tradicional, num certo sentido, a Band justamente caminhava no sentido oposto, fazer uma aposta super tradicional, né? Uma grande estrela, com custo alto. Mas, do ponto de vista econômico, nunca fez muito sentido para mim essa aposta do Faustão. Então, uma resposta curta, né, e direta: por que o Faustão saiu? Porque a conta fechou. Desculpa, porque a conta não fechou. Nunca fez sentido, do ponto de vista econômico, aquela estrutura como foi feita para o mercado. E aí eu acho que pesou também um pouco um momento ruim do mercado. Eu já achava difícil a conta fechar, com uma piora do cenário né, das empresas de mídia. O Faustão foi diretamente afetado por isso essa saída dele também traz várias consequências, né, para a TV como a gente conhece ela hoje. Eu vi que é uma situação muito complexa e você chegou a comentar que o Faustão, eu vi lá nas suas redes sociais, que foi um erro o Faustão ter saído primeiramente da Rede Globo, após 32 anos de sucesso no Domingão. Por que você acha que foi um erro o Faustão ter abandonado a Rede Globo? Assim, você pode falar o que for da Globo, mas ainda é a empresa que tem a TV, que tem o maior share de audiência, né? Ela tem a maior quantidade de pessoas assistindo, né? O canal é a maior equipe comercial, é uma equipe comercial bastante efetiva, tem muito know-how e tem uma marca enorme. A gente sempre brinca, né? Talvez as pessoas brincam, ou até certo ponto é verdade, né? Talvez as pessoas assistam a Globo pelo simples hábito de ligar e o canal já está na Globo, já está conectado na Globo. Mas toda essa força da Globo aumentava o potencial do Faustão. Quando você sai de um líder e vai para um segundo, terceiro ou quarto lugar, como o caso da Band, tem muito risco nisso. E é curioso que o Faustão saiu de uma maneira atabalhoada, né? Foi Complicada, no uma mínimo, né? confusa, né, a saída do Faustão, porque até ele vazou a informação de que estava indo para a Band, ele negociou com a Band enquanto o contrato com a Globo ainda estava valendo. Então, não saiu bem da Globo. Eu acho que essa é a leitura final, tanto que a Globo não permitiu que tivesse uma despedida do Faustão no ar. Né? Esse é um dado muito importante. E eu não acho que a Globo fez isso porque não gostasse do Faustão ou porque ele estava indo para a Band. Eu acho que isso aconteceu porque algumas coisas acordadas não foram cumpridas, entre elas um anúncio precipitado da ida dele para a Band. Para mim parece um erro sair pela liderança da Globo, parece um erro sair da maneira que saiu. Aliás, qualquer pessoa que sai de uma empresa deveria
tentar sair da melhor maneira possível, né, para não gerar um desgaste, até para poder voltar, né, eventualmente. E aí, ironicamente, né, o Faustão saiu da Globo justamente por não aceitar algumas imposições, né, algumas mudanças que a Globo queria fazer, redução do tempo de programa e assim por diante. E ele foi para a Band fazendo aposta justamente daquilo que ele não queria aceitar na Globo, né? E aí não deu certo. Não funcionou como a saída dele aí, após um investimento tão alto da Band mostrou. Investimento esse que resultou num prejuízo considerável para a emissora, né? Exatamente. E aí eu quero dizer de você, porque é muito importante a gente ter esse olhar, que é porque a Band, o que a Band esperava do Faustão que ele entregasse e o Faustão não entregou. Além, a gente já falou do dinheiro e tudo mais, mas você acha que Sim. só foi o dinheiro ou também foi o conteúdo? Eu acho que tem um erro, né? Quando a gente olha assim, é o Faustão, é o apresentador A, B ou C. Não é só o apresentador, é o conjunto do programa. No caso do Domingão, né, a dança dos famosos é o fio condutor, né, é o principal atrator de audiência do programa. Então, quando você faz uma dança dos famosos bem feita, você tem boa chance de ter um bom resultado. Pegar o Faustão e levar para a Band sem levar os quadros que consagraram o Faustão, me parece um erro de estratégia de conteúdo mesmo. Alguns quadros, né? Teve a dança das feras, né, no Domingão, mas não é a mesma coisa, não é a mesma fórmula e também não tem o mesmo elenco que a Globo tem à disposição. Apesar das demissões, né, que aconteceram na Globo, né, a gente teve esse corte de estrelas, uma mudança para os contratos, sai do contrato fixo, né, deixa de ser CLT e passa a ser por obra CLT, mesmo recebendo todo mês. Eu acho que esse é o ponto, né? Essa é a mudança. A Globo está indo para um modelo parecido com a Netflix, contrata os talentos por obra e não mais ficam fixos na programação. Isso reduziu, obviamente, o número de pessoas disponíveis para participar das atrações da Globo, né? Mas, por outro lado, a Globo ainda é a Globo e ela é muito efetiva para atrair talentos. E a própria localização da Band em São Paulo, com muitas estrelas no Rio de Janeiro, também não favorecia essa dinâmica, né, dos artistas vindo, se encarece custo por causa de passagem, assim por diante. Bom, além disso tudo, né, dessa questão dos custos, dos quadros, tinha um compromisso do Faustão, ou uma expectativa da Band e do Faustão, de atrair pelo menos 8, 9 pontos no Ibope, né? E essa audiência não veio. Ousado, Isso né? largou muito bem. Se eu não me engano, se não me falha a memória, no primeiro programa chegou nos 8 pontos e meio. Sim. E depois isso foi caindo até estacionar em 2 pontos, 2,5, até menos. E TV é audiência, né? Para vender o programa, vender bem. Então, não teve o alcance de audiência, que era a expectativa, e, de certa maneira, também se quebrou um pouco ou muito, melhor dizendo, o mito, né? Ou essa história da estrela que vende. O anunciante irá colocar o dinheiro na Band ou no programa do Faustão porque o Faustão está lá. Eu acho que no primeiro momento isso sim, em certa medida funcionou. A gente teve grandes anunciantes colocando dinheiro na primeira temporada, né, do Faustão, mas esse dinheiro com o tempo foi diminuindo, a audiência também não respondeu, então não tinha audiência, esse impulso inicial, né, de você trazer um anunciante, não se concretizou, e principalmente os anunciantes, se algum anunciante saiu da Globo, acabou voltando para a Globo. E a verdade é que não só no caso do Faustão, mas em quase todos os casos dessas grandes estrelas que saem, não só da TV, mas no rádio também, numa série de outros meios, não levam a audiência junto e não levam os anunciantes juntos. Eu tenho acompanhado assim, em vários mercados, assim, né, inclusive mídia regional, e a gente vê esse efeito. A estrela vai, mas ela não carrega a audiência dela, ela não carrega o anunciante dela. Isso tem sido um efeito cada vez mais raro, é cada vez mais difícil isso acontecer. E, obviamente, eu brinco, né, que se criou a uberização das artes, que é o primeiro efeito, que é
se contratar por obra, por um trabalho específico. E uma consequência disso também é a mudança da relação de poder, né, das estrelas, que aí eu chamo de socialismo para milionários. São salários milionários que continuam milionários, mas não mais com tantos milhões como antigamente. Tem uma queda do salário ou de quanto esses apresentadores recebem, sejam eles atores, apresentadores, porque a força do meio, do veículo, ainda é muito grande. E cada vez maior, diga-se. Isso é verdade. E a Globo vem fazendo esse movimento de cada vez mais fortalecer o nome dela em detrimento de grandes estrelas, né? Eu acho que a Band quintuplicou a aposta, né, com o Faustão. O Faustão estava uma vez no ar, já tinha algumas críticas do programa, apesar de a gente saber que o Faustão é um grande nome da televisão. O Domingão já sofria com algumas críticas, e na hora que ele sai da Globo, todo mundo fica meio nostálgico, ainda mais pela forma como ele saiu, sem uma despedida. E ao apostar 5 vezes no Faustão, aquele programa que parece que a gente já viu, né, em outro lugar, em outros domingões por aí, a Band, que também não tem já não tinha uma grade, né, Guilherme? Você pode falar mais assim. Por 20 anos, a Band alugou esse horário do Faustão para as igrejas, né? Exatamente. E é uma conta difícil, né? Porque você tem uma igreja pagando milhões para estar naquele lugar e não tem custo de produção. Aí você traz o Faustão, adiciona o custo de produção e tem que correr atrás de criar hábito de consumo e tudo mais. Só uma coisa, Gabs, que eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim, eu não acho que a Globo, ou mesmo a Netflix, é em detrimento do apresentador ou do artista que ela faz essa mudança. Eu acho que ela quer ter as estrelas. E eu não sinto que as emissoras gostariam de pagar menos para as estrelas. Elas querem ter as grandes estrelas. A questão é que a conta está cada vez mais difícil de fechar. Então, não é porque ela quer reduzir o peso do talento. Ela quer ter o talento, só que o talento ele é parte de uma equação. Uma equação que é o quanto ele custa, o quanto ele atrai de audiência e quanto isso, na prática, vai gerar de receita de retorno. A gente tem um mercado de mídia cada vez mais concorrido. Eu digo, né, que a economia da atenção a guerra pela atenção, né, da economia da atenção, nunca foi tão dura como ela é nesse momento. A TV concorre com a internet, mas também concorre com o TikTok, com o YouTube, com a Netflix, que está agora rodando publicidade, com a HBO, que vai ter publicidade, com todas as plataformas de streaming, shows, né, uma quantidade imensa de shows, tudo isso, assim, se você não está na sua casa, está num show, você está deixando de consumir. E eu nem falei aqui do mercado de games, que é um mercado que cresce muito rápido, é um mercado gigantesco e que atrai, né, a atenção das pessoas. Se você está jogando no seu telefone celular, você não está vendo TV, provavelmente. Ou pelo menos é um tipo de consumo que a sua atenção está dividida. Então, acho que essa guerra pela atenção está muito dura e a TV está se ajustando a esse novo mercado, né? Esse mercado onde a atenção é cada vez mais difícil de conseguir e ela significa menos audiência mesmo, né? Menos pessoas assistindo um único meio. Exatamente. Aqui na imagem a gente tem o Antônio Fagundes e o Faustão, que são 2 medalhões, né? Um tempo atrás a gente nunca imaginaria, né? A gente sempre achou que essas pessoas, esses grandes artistas, eram patrimônio da Rede Globo, né? E veio um novo momento e mostrou que a Globo teve que abrir mão de muita coisa, dessa soberania, desse dinheiro que parecia que era infinito, sabe? Sim. Aquele banco imobiliário, né? Parece que tá jogando banco imobiliário e a realidade não é bem assim. Aí eu te pergunto, você acha que ainda há espaço na TV brasileira para esses grandes nomes, esses grandes salários, ou a Globo já deu um recado mega importante com a saída de Faustão, Antônio Fagundes, e toda hora a gente vê pingando na internet, né, Guilherme? A Globo se desfaz, tal artista, demite 40 jornalistas. Assim, eu acho que tem espaço para grandes talentos, mas não tem mais espaço para grandes salários. Porque não tem como você fechar uma conta, o Faustão é prova disso, né? Por mais que o Faustão seja talentoso, e é um grande talento, construiu a história da TV brasileira, né? Ou ajudou a construir história, é parte dessa história, mas hoje, para você conseguir o mesmo faturamento que o Domingão tinha, é um desafio muito grande mesmo, é difícil vender. Além disso, às vezes, o programa, ele pode até ter
o mesmo volume de publicidade, mas há boas chances dessa publicidade estar sendo sugada de outra parte da grade de programação. O que eu quero dizer com isso? Então, quando o Faustão foi para a Band, ele teve uma receita significativa. Mas até que ponto essa receita não era dinheiro que talvez tivesse em outros programas da emissora, e ele falou assim, talvez Faustão seja melhor. Pega os meus milhões que estão no programa A, B e C e passa para o programa do Faustão, para eu ter porque eu quero ter uma exposição maior ou melhor. Então, não significa que todo esse dinheiro é novo dentro dessa receita. E quando a gente olha os resultados das empresas de mídia nos últimos anos, assim, a Record fechou ano passado com um prejuízo de 500 milhões, mais de 500 milhões. A Globo fechou o ano com prejuízo de 41 milhões. Mas esse prejuízo de 41 milhões, ele só não foi maior, ele não foi um prejuízo bilionário, porque teve a venda do Som Livre. Exato. Que foi uma venda de mais de 1 bilhão. Então, assim, a gente percebe que essas TVs também estão gastando muito dinheiro nesse momento, e isso aumenta o resultado negativo, porque tem um esforço imenso para reduzir custo, né, para reduzir o passivo, que a gente chama. Quando você demite um funcionário de 40 anos de casa, como em qualquer empresa, você tem um gasto muito grande para fazer essa rescisão. E é isso que a Globo está fazendo, né? Você demite um jornalista de 30 anos de casa, 20 anos de casa, você está reduzindo drasticamente o custo, né, no médio e longo prazo, mas esse corte que a Globo faz também tem um custo muito alto. Então isso acaba impactando no resultado da empresa. Da Globo, da Record, do SBT, todas essas empresas, da Band também, todas essas empresas estão revendo o número de diretorias, revendo o número de talentos, revendo custos de uma maneira geral. Por quê? O que se gastava para fazer uma TV 5 anos atrás, hoje não cabe mais na conta de de nenhum grande grupo de mídia. Se a gente olhar fora do mercado de TV, TikTok, ByteDance, que é a dona da TikTok, Google, né, que é dona do YouTube, e Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, que também são empresas que têm mídia, né, e que boa parte da receita vem de mídia, também estão cortando. Então é um novo momento do mercado, é um momento do mercado que exige que as empresas revejam seus processos, revejam a estrutura para caber nesse novo tamanho do mercado. É uma adaptação natural, e acho que a minha leitura é que para o setor de tecnologia, como ainda tem uma receita muito maior, são empresas que operam em vários países, tem uma margem muito maior de manobra do que a mídia tradicional. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta, que é o que o pessoal também aqui, os nossos ouvintes deles que lutem, deve também estar se perguntando, que é, você não tem dinheiro para pagar o Faustão, mas você coloca o Luciano Huck ali no domingo. Então, como que a Globo imagina como que a Globo faz esse quebra-cabeça, né? Porque são dois nomes pesados, né? Claro que o Faustão tem a sua importância muito maior, tudo mais, mas então a galera fica pensando assim, mas você não tá pagando de um e tá pagando do outro. Como que é esse quebra-cabeça financeiro? Mas será que a saída do Faustão foi por causa do salário? Ou foi por outras questões? A minha sensação é que a saída do Faustão da Globo não foi por causa do salário. Foram outras questões. Tempo de permanência no ar, questões internas. A minha leitura é que a real saída do Faustão da Globo ainda ou em algum momento será revelada. A gente não sabe de toda a história. Não acho que foi só dinheiro. Acho que sim, tinha um desgaste natural do programa, tinha um desgaste da relação do Faustão com a Globo, tem uma série de fatores aí no meio. Mas eu não tenho a sensação que foi uma saída por causa ou apenas por causa de salário. Pode ter, sim, ter tido uma negociação para reduzir o salário e tudo mais, mas acho que não foi só isso. É a minha sensação. Como que dá para pagar a conta do Luciano Huck? A Globo também vinha pagando a conta do Faustão, né? Então, o dinheiro para pagar existe. E à medida que o Domingão se estabelece e traz mais anunciantes e dá uma margem maior, você também pode aumentar o salário. Agora, a gente não tem... Precisa tomar cuidado, tá, Gabs? Porque
a gente lê muita reportagem de salário, quanto ganha o Faustão, só que a verdade é que esses números não estão aí circulando e dando sopa por aí. Tem muito chute, minha impressão. Eu acho que tem muito chute no mercado sobre salário, muito chute sobre quanto se gasta, se investe. Enfim, se chuta muito nesse mercado, infelizmente. Isso posto, tem uma questão que é a variação do salário. Eu li em alguns lugares, por exemplo, o salário do Faustão na Band será de 5 milhões. Isso foi publicado quando ele foi para a Band. Sim. Mas aí o que eu ouvi de pessoas, de fontes, né? Fontes que eu converso. O salário do Faustão não é fixo. O salário do Faustão depende dos resultados. E os resultados não atingiram a expectativa. O salário do Faustão podia, inclusive, ser maior que 5 milhões. Mas foi inferior a isso. Eu ouvi algo na casa de 3 milhões. Então, todo mês era 3 milhões? Oscila, porque depende de quanto ele vende, se ele bateu meta, não bateu meta, e assim por diante. Então, os valores mudam, eles variam bastante conforme o faturamento o faturamento do programa que está determinado em contrato. E, possivelmente, pode ter alguma relação semelhante com o Luciano Huck. Talvez o salário dele tenha ido para 5 milhões, e eu não estou dizendo que sim nem que não. Eu não sei exatamente qual o salário do Luciano Huck. Talvez o salário tenha ido para 5, mas talvez ele tenha reduzido a participação dele dentro de merchandising. Ou ele vai fazer mais participações em outros quadros, ou vai liberar parte do conteúdo dele para outra plataforma da Globo. Difícil. A gente, de novo, eu não tenho acesso ao contrato para ler a minuta do contrato do Huck para entender qual a negociação. Mas, de maneira geral, a gente não tem visto aumentos salariais. Se vê um ajuste, ajuste, acho uma palavra, assim, uma melhora do salário para ficar mais correspondente àquilo que o talento está entregando. Que eu digo que é a uberização, né? Enquanto ele está entregando, ele está recebendo. Ele para de entregar, ele deixa de receber. E é proporcional ao trabalho que ele está fazendo. É um jogo, né? Porque aí a Globo vem e coloca o Mion no lugar do... Pode falar. Todo mundo, Gabs, porque é a Globo fazendo isso, é a Record fazendo isso, Exato. É o SBT fazendo isso, é a Netflix fazendo isso. Aliás, quem de verdade, né, lançou essa tendência foi a Netflix. Porque ela ia lá, contratava talentos muitas vezes da TV que não estavam felizes ou que não conseguiam fazer alguma obra na TV. Você vem fazer essa obra aqui, você vai ter liberdade artística, mas o meu modelo é o seguinte: eu te pago um valor para você me entregar a obra e acabou o vínculo. Eles, inclusive, pagam para ter o direito de serem os primeiros a avaliar um roteiro, avaliar um produto, né, uma produção. Eu gostei, então esse produto vai ser meu. Mas no caso dos roteiristas, por exemplo, a própria greve que está tendo nos Estados Unidos agora mostra que o mercado mudou muito e esses roteiristas estão insatisfeitos principalmente com o retorno financeiro que vem do streaming. Só que essa pressão financeira do streaming move todo o mercado de mídia. É o que está comandando, né? Até a gente pode falar na Record mesmo, o Rodrigo Faro passou por uma redução que todo mundo fala, né? Como o Guilherme disse, a gente não sabe os valores exatos, mas foi uma redução de salarial drástica e ele tentou flertar com outras ofertas de outras emissoras e todo mundo se assustou com os valores, né? O SBT também chegou a dar uma namorada e deu uma afastada, né, Guilherme? Não é tão simples assim, né? Vou mudar de emissora como foi antigamente, né? Me perguntaram, já me perguntaram, logo que aconteceu, você acha que o Faustão vai para Record? Você acha que o Faustão vai para o SBT? Valeria a pena? Sim, vale, é um grande astro, é um grande talento. Agora, por quanto? Quanto vale ter o Faustão? O que está claro é que por 3 milhões, ou 2 milhões, ou alguns milhões, porque também esses milhões, né, acrescentam custo de produção, convidados, talvez não valha a pena, nem no SBT.
nem na Era isso Record. que eu ia te perguntar. Você vê o Faustão em alguma outra emissora? Porque, assim, na Globo parece que as portas estão bem fechadas, né, Guilherme? E o que a gente vê seria o Faustão, talvez, na Record, no SBT e talvez, muito difícil, numa rede TV. Você consegue visualizar o Faustão em alguma dessas emissoras? O Faustão é um cara com nome e talento para estar em qualquer emissora. Qualquer lugar ele poderia estar. Até no YouTube ele poderia estar presente. A verdadeira questão é se ele está disposto a aceitar o que valeria a pena para esses canais pagarem. Porque a ida do Faustão para a Band, um resultado abaixo da expectativa, também diminuiu a força do nome dele no mercado. Por que que eu vou investir num Faustão para ter 2 pontos de audiência, se eu com talento, ou com um talento com menos nome, menos reconhecimento, vai me trazer 1%, ou 1 ponto alguma coisa por cento, custando uma fração do que custa o Faustão? É. Então, acho que tem uma decisão complexa aí. Vai gerar burburinho, vai gerar comentário? Vai. Ninguém tem dúvida que a marca do Faustão é relevante. Mas qual o preço dessa marca? E num momento tão difícil do mercado, tão desafiador do mercado, a possibilidade da Record, do SBT fazerem uma proposta fica muito mais difícil. Lembrando, Record fechou o ano passado com 500, fechou o balanço da Record do ano passado tem um prejuízo de mais de 500 milhões. Não tá fácil o mercado de TV. Todas estão cortando e o dinheiro está muito reduzido dentro dessas empresas. É isso aí, tá muito difícil para encaixar até a gente pensando, tirando o dinheiro, né? A gente nunca dá para tirar o dinheiro da conta, mas até as grades Nunca. estão muito fechadas, né? Assim, a gente fala, pô, beleza, o Faustão vai pro SBT, vamos supor que o SBT top pagar, eles cheguem num acordo. Claro que vai dar para encaixar o Faustão em algum lugar, mas a gente olhando, as grades estão muito fechadas, muito rígidas, teria que fazer um rearranjo aí que muitas emissoras não querem pagar para ver, né, Guilherme? Investimento em equipe, investimento em cenário. Tem muito custo para você fazer um programa com a estrutura do Faustão. As pessoas falam assim, poxa, o grande erro da Band foi fazer um programa de segunda a sexta. A Band, obviamente, assim, eu acho que todo mundo sabia que o ideal era ter o Faustão aos domingos na Band. Qual o problema? Um programa, uma vez por semana, não fecha a conta. Quando você tem 5 programas por semana, você coloca anúncios 5 dias por semana, né? Então você tem uma possibilidade de ter mais anunciantes, tendo o mesmo custo de cenário, o mesmo custo de salário, o mesmo custo de equipe. Então, assim, essa estratégia da Band de colocar 5 vezes por semana o programa foi justamente para facilitar que essa conta do Faustão fechasse. Mesmo assim, a conta não fechou. Então, você imagina a dificuldade de botar um programa uma vez por semana e fazer essa conta fechar. De novo, essa conta pode ser diferente se o Faustão aceitar uma estrutura menor, se o Faustão renegociar o salário e aceitar ganhar menos. Se o Faustão disser para qualquer emissora, olha, eu vou trabalhar pelo resultado, eu fico com 50% do que eu vender, possivelmente várias emissoras, ou várias, a gente está falando de 3, 4 aqui possíveis, aceitassem, porque aí faria sentido nessa conta, né? Faria sentido ter o Faustão. Agora também não sei até que ponto o Faustão, depois de 32 anos na Globo, né? Depois da história que ele construiu, ir para mais uma emissora e correr o risco de novo daqui a um ano estar fora do ar. Porque talvez nem numa estrutura menor, nem com salário menor, a conta feche. Exatamente. Você citou em um dos seus textos no Valor Econômico sobre o talento individual versus o talento coletivo, que é a emissora, né? A emissora. Você acha que tem uma mudança aí de perfil? Porque o futebol, para quem conhece, passou um pouco por isso, né? Antigamente era joga a bola no Romário, joga a bola no Ronaldo e era gol. Hoje em dia vemos um futebol muito mais coletivo, com poucos nomes assim de grandes destaques, mas muito é um time que vence, né? E talvez a televisão esteja priorizando mais esses comunicadores que nem o Hulk, que é um cara que pega a bola e distribui a bola para outros talentos, em vez de um Faustão, um Silvio Santos, deixando claro que são aqueles grandes talentos, mas que não carregam um time sozinho. É mais ou menos isso? Eu acho que é isso sim, e mesmo nas empresas, né? Não é só na TV, eu acho que a TV, a mídia acaba refletindo o que a gente vê na nossa sociedade.
E quantas vezes, né, a gente já não viu numa empresa, mas esse cara é genial, esse cara é brilhante, ele que faz a empresa acontecer. E às vezes o cara sai da empresa e a empresa segue a vida. É. Eu brinco, né? Se a Apple conseguiu seguir sem o Steve Jobs, qualquer empresa pode seguir adiante. Você pode falar uma série de coisas. Mas a Apple é menos criativa. Hoje a Apple é menos relevante em lançar novos produtos. Tudo isso é verdade. Mas o faturamento da Apple nunca foi tão alto como é agora. Então, assim, no conjunto, né, uma gestão do Tim Cook, que é o novo CEO da Apple, que tornou a empresa muito mais eficiente. Se perdeu em criatividade, se ganhou em eficiência. E é uma empresa onde os grandes nomes, né, ainda tem grandes nomes dentro da Apple, óbvio, né, grandes executivos, só que não tem mais um único nome, todo mundo jogando para esse único talento. A gente percebe que a capacidade de gerar resultados ela é cada vez mais distribuída. Por que isso acontece? Porque o mundo é cada vez mais rápido, ele é cada vez mais complexo, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que consiga resolver todas as questões que um negócio hoje tem pela frente. Faustão pode ser um brilhante apresentador, mas ele precisa de um bom time comercial, precisa de um time comercial robusto. Por mais que a Band tenha levado os produtores do Faustão, não levou o time comercial da Globo, não levou a área de engenharia. Os quadros, né? Os formatos. Formatos esses comprados ao longo de anos por equipes altamente profissionais, né? Profissionalizadas, que sabem o que vai funcionar, que testaram o que vai funcionar. Uma área de pesquisa notória. Assim, a Globo é muito reconhecida, né, pela área de pesquisa, pelo marketing que ela tem. Eu não estou dizendo isso em detrimento de nenhuma outra empresa, tá? Eu não acho que a Band é inferior. É uma empresa que tem menos funcionários, mas tem gente muito talentosa lá dentro. Sim. Tem gente muito boa, de verdade, dentro da Band. Mas que são experiências, né, diferentes. E aí, quando chega uma estrela do peso do Faustão, até numa empresa do tamanho da Band, talvez esses talentos que estão lá dentro, assim, poxa, agora eu não tenho mais espaço para falar como era antigamente. Porque se o Faustão falar, tá falado. E pelos relatos que a gente ouviu, né, na própria mídia, né, teve um pouco disso acontecendo dentro da Band. O Faustão chegando, o time do Faustão chegou, eu vim da Globo, eu sei o que funciona, então eu que vou falar. Dá licença. E talvez os próprios talentos da Band tenham sido um pouco escanteados, né? Sim, dentro total. da empresa, tiveram menos voz para manifestar algumas opiniões e a própria experiência que eles tinham lá dentro. Essa questão de levar grandes talentos, né, no futebol é notório, né? O cara é gigante num time, ele vai para outro time e apaga, né? Grandes craques, ninguém discute o talento deles, mas quando ele vai para um time que não é o time que consagrou ele e tudo mais, ele não brilha da mesma maneira. É o Messi fora do Barcelona, é o Cristiano Ronaldo fora do Real Madrid. Então, eu acho que tem sim esse efeito, inclusive na TV, no mercado de TV também. Você não tem a mesma... você acaba não tendo a mesma projeção ou os mesmos resultados quando você não está dentro da mesma estrutura. Eu acho que o crachá conta, ainda pesa muito o crachá dentro das empresas, né? Dentro do trabalho. É isso aí, é o fim de uma era, então, pelo menos por enquanto, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos de mais de quase 35 anos aí de Faustão na televisão, né? Um grande nome que hoje a gente vê meio perdido, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mais uma aula de Guilherme Ravache aqui no Eles que Lutem, falando sobre televisão, como funcionam as engrenagens. A gente só fica vendo essas notícias que Faustão ganha 5 milhões, veja quanto ganha Galvão Bueno, e na verdade a coisa, o buraco é muito mais embaixo, então é só agradecer. Leiam o Guilherme Ravache, vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem o Guilherme Ravache no Valor Econômico, nas redes sociais, sempre conteúdos excelentes e tratando a televisão como ela é de fato, né? Tudo é sobre dinheiro, né, Guilherme? Negócio, né? Negócios no final do dia são sobre dinheiro. Eu acho que assim, a TV tem um papel social fundamental no país, né? Mas eu sempre falo, nenhum negócio fica de pé só com boas intenções, né?
nem ONGs, né? Nem organizações não governamentais, elas precisam, não dá para ficar perdendo dinheiro, ela tem que equilibrar a conta dela e atuar dentro do que é possível. Na TV não é diferente. Então, o que eu tento fazer, né, nos textos, nas colunas que eu escrevo, é justamente olhar pela perspectiva do negócio. Isso às vezes até frustra, né, o fã. Ele não gosta do Faustão, ele não gosta, tá torcendo contra. Não tem nada a ver, não é nada pessoal contra nenhuma estrela. Eu só tento dar a perspectiva do negócio, né? Por que aquela decisão foi tomada da forma que foi, e se ela faz sentido ou não. Acho que esse é o ponto. Eu gosto muito do trabalho de Faustão, eu cresci assistindo Faustão, né? Sim. Então não é nada com relação ao Faustão. É um novo momento do mercado e nesse momento as estrelas têm menos, não têm a mesma força que já tiveram no passado e o trabalho em equipe nunca foi tão necessário e tão importante para o sucesso das empresas. É isso, recado dado. Guilherme Ravache aqui no Eles que Lutam. Volte sempre, viu, Guilherme? Microfone sempre aberto aqui pra gente comentar sobre televisão, sobre negócio, porque vocês viram que o Guilherme, o texto é sempre sobre o dinheiro e o capitalismo realmente é cruel, tem que dar resultado, senão tá todo mundo fora. Até o Faustão dança, gente. Ninguém tem cadeira cativa. É isso, meus queridos. Eles que Lutem fica por aqui. Até semana que vem. Valeu!